Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro. O Senado Notícias está no ar. As atividades do Senado começam daqui a pouco com reunião de comissão. Vamos conferir. Às 9h30, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados faz reunião para definir o plano de trabalho e o cronograma de atividades da comissão. E logo mais às 4h haverá sessão deliberativa no plenário do Senado. O primeiro item na ordem do dia é o projeto que deu novo prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. Confira outros destaques aqui no telão. Um acordo entre o Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para a criação de um escritório da organização aqui no Brasil. Outro item é o texto do tratado entre o Brasil e a Suíça sobre a transferência de pessoas condenadas e também o texto do acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e a Etiópia, assinado em Addis Abeba em 11 de abril de 2018. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira 15 acordos internacionais em diversas áreas, entre elas ciência, tecnologia e fronteiras. Um dos acordos aprovados pelos parlamentares é o que trata da integração das regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai. O tratado provê base jurídica para que os dois países sigam com o processo de integração das localidades de fronteira. O texto cria carteira de trânsito vicinal fronteiriço para os residentes da região, que ainda vão poder requerer que seus veículos sejam identificados. Outro acordo aprovado pelo plenário é o que trata da cooperação nas áreas de ciência e tecnologia entre Brasil e Israel. O pacto maximiza a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas entre os dois países. O plenário também aprovou a contratação de um empréstimo de 80 milhões de dólares para o Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte, no Ceará. O texto aguarda promulgação. Os senadores também aprovaram a contratação de operação de crédito externo de até 80 milhões de dólares entre o município de Juazeiro do Norte e a Corporação Andina de Fomento. Os recursos vão ser destinados ao financiamento parcial do Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte. O parecer foi lido pelo senador Júlio Ventura. O pleito encaminhado pelo município de Juazeiro do Norte encontra-se em conformidade com o que preceituam as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da resolução de crédito externa pretendido nos termos do projeto de resolução do Senado, devidamente apresentado, que autoriza o município do Juazeiro do Norte a contratar a operação de crédito externo com a Corporação Andina de Fomento. A Prefeitura de Juazeiro do Norte está precisando, a população, dessa drenagem, desses 80 milhões de dólares que vão ser muito importantes. Exemplo de Criciúma, senador Girão, para Juazeiro do Norte também, eu tive a satisfação no exercício da presidência da República de assinar a mensagem para o Senado Federal desse empréstimo. Senadores eleitos no último domingo falaram com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. Eu sou um defensor das pautas conservadoras, da família, antidrogas, antiaborto, pró-vida e também reformista. Eu creio que o Estado brasileiro é muito pesado. Nós precisamos de reformas, reforma fiscal, reforma administrativa, um novo pacto federativo que prejudica muito o Estado de Santa Catarina, né? Então, e na questão de Santa Catarina, nós precisamos urgentemente de mais recursos para infraestrutura. Basicamente, esse é o nosso perfil. Vamos trabalhar nessa direção dentro do Senado Federal para que possamos aprovar e deliberar sobre matérias que sejam sintonizadas com o interesse do povo brasileiro no crescimento econômico, na diminuição da inflação, na diminuição dos juros, que estão na lua, muito altos juros para o Brasil, que precisa ter crescimento econômico. Os bancos de desenvolvimento precisam financiar, sobretudo o setor que gera emprego e renda. A agricultura, a agroindústria, o agronegócio, a agricultura familiar, o setor têxtil de fiação, o setor calçadistas, indústria, comércio, turismo, todas as atividades para crescimento econômico. As minhas pautas são sempre pautas progressistas. São pautas que buscam melhorar o ambiente de negócios, a condição de vida da população como um todo. Eu defendo pautas que provocam e promovem o bem-estar da sociedade como um todo. Então,
A atuação no Senado no próximo ano vai ser exatamente de dar continuidade a essa pauta. Então, essas pautas me motivam para auxiliar em infraestrutura, no agronegócio, que precisa tanto da participação do Congresso Nacional, nesse caso do Senado também. A gente precisa criar um ambiente onde as oportunidades de negócios aconteçam para todos. Vamos conhecer um pouco mais de 5 dos 27 senadores eleitos. É o nosso quarto quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso. Sérgio Moro vai compor a bancada do Paraná. Filial da União, tem 50 anos. Foi eleito com 33,50% dos votos. Formado em Direito, já exerceu os cargos de juiz e ministro da Justiça. Terá como suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra, ambos do União. Já a bancada de Pernambuco passa a ser composta por Tereza Leitão. A representante do Partido dos Trabalhadores tem 70 anos. Foi eleita com 46,12% dos votos. Formada em Pedagogia, já ocupou o cargo de deputada estadual. Silvio Costa, do Republicanos, e Francisco Alexandre, do PT, são os suplentes. Wellington Dias vai compor a bancada do estado do Piauí. Representante do Partido dos Trabalhadores, tem 60 anos. Foi eleito com 51,34% dos votos. É formado em Letras e Políticas Públicas e Governo. Já exerceu os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Dias também é escritor. Jussara Lima e José Amauri, ambos do PT, são suplentes. Romário continua a compor a bancada do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Liberal, tem 56 anos. Foi reeleito com 29,19% dos votos válidos. Já exerceu o cargo de deputado federal. Bruno Bonetti e Andréa Fontes, do PL, são suplentes. Rogério Marinho vai compor a bancada do Rio Grande do Norte. Filiado ao Partido Liberal, tem 58 anos. Foi eleito com 41,85% dos votos. É formado em Economia. Já foi vereador, deputado federal. Também exerceu os cargos de secretário especial de Previdência e Trabalho e ministro de Desenvolvimento Regional. Os suplentes são Flávio Azevedo, do PL, e Igor Targino, do Solidariedade. As consultorias do Senado e da Câmara dos Deputados divulgaram nota técnica conjunta sobre os vetos do presidente da República ao projeto de diretrizes orçamentárias para 2023. Aprovada pelo Congresso antes do recesso de julho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 voltou do Planalto já como projeto de lei orçamentária anual com 294 vetos. As consultorias legislativas da Câmara e do Senado Federal emitiram uma nota técnica alertando para as possíveis consequências da redução do volume de recursos previstos para setores como saúde, educação e assistência social. A dotação com despesas primárias da saúde, que em 2022 foi de 162,9 bilhões, cai para 146,4 bilhões em 2023, uma redução de 10%, o menor orçamento desde 2014. O valor mínimo recomendado pela consultoria para o ano que vem é de 149,9 bilhões de reais. Os recursos autorizados para a educação, de 151,9 bilhões de reais em 2022, caíram para 147,4 bilhões na previsão do orçamento para 2023. As dotações previstas para investimentos em obras como saneamento, habitação e infraestrutura correspondem a apenas 1,56% do Produto Interno Bruto estimado para 2023. Das despesas primárias totais, 94,3% são obrigatórias e apenas 5,7% são discricionárias. No geral, há um corte grande nas chamadas despesas discricionárias, que são as despesas que não são obrigatórias, e essas despesas discricionárias, elas concentram a maior parte dos gastos das políticas públicas efetivas que o governo desenvolve. Então, investimentos, recursos para ciência e tecnologia, para a segurança pública, para o meio ambiente, para a cultura, todas essas são basicamente despesas discricionárias. Elas têm um corte relevante em relação ao previsto nesse ano, um corte em termos reais, ou seja, considerando a inflação, em torno de 32 bilhões de reais. De acordo com a nota da consultoria, a lei orçamentária só prevê recursos para pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A manutenção do atual valor de R$
R$600 exigiriam um aporte extra de 52 bilhões. E para isso, as regras fiscais teriam que ser rediscutidas. Na outra ponta, os serviços e programas do Fundo Nacional de Assistência Social foram os mais afetados pelos cortes, com reduções de 95% em relação a 2022. O montante que veio de investimentos na proposta de orçamento para o ano que vem é o menor de toda a série histórica. São apenas 22 bilhões de reais em investimentos públicos previstos. E esse montante ele não é nem sequer capaz de manter os investimentos já existentes, ou seja, de conservar o patrimônio público, o patrimônio da União já existente. A dedução no imposto de renda dos custos com educação pode estimular as empresas a investirem na capacitação de seus funcionários. É o que propõe um projeto em análise no Senado. Hoje, a pessoa jurídica já pode deduzir do imposto de renda os custos com a formação profissional dos empregados, como uma despesa operacional da empresa. Mas, para conseguir a dedução, é preciso demonstrar que a formação se enquadra entre as atividades essenciais da empresa e do empregado. Uma nova proposta em análise no Senado permite a dedução das despesas com a educação dos empregados em qualquer nível e área do conhecimento, seja em estabelecimento próprio ou de terceiros. De acordo com a proposta, todos os gastos com cursos, incluindo matrícula, mensalidades e material didático, poderão ser descontados da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e sobre a apuração do lucro real da empresa. De acordo com o IBGE, mais da metade dos brasileiros acima de 25 anos não completaram o ensino médio. O principal motivo de evasão escolar, apontado por cerca de 39% das pessoas que abandonaram os estudos, foi a necessidade de trabalhar. O autor do projeto, senador Jorge Cajuru, acredita que o incentivo à educação irá beneficiar toda a sociedade. Sabemos que elevação do patamar educacional significa aumento de produtividade, o que possibilita o desenvolvimento da economia, com benefício para todos. Os trabalhadores têm melhoria salarial, os empresários ampliam seus lucros e o país arrecada mais impostos. Nessa quarta-feira, a Constituição Cidadã, nossa Carta Magna, completou 34 anos. Senadores relembram este momento histórico do Brasil. Foi aqui que foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. O dia foi histórico para a democracia brasileira. O Congresso estava lotado. Discursos marcantes foram feitos na Câmara dos Deputados, até chegar ao clássico momento que se tornou referência na memória dos brasileiros, quando o presidente do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, usou a palavra e exibiu um exemplar da Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Primeiro é importante a gente comemorar, né? Não foi fácil para aquela geração de parlamentares, né? E eu me recordo bem, ainda longe da política naquele momento, de Ulisses Guimarães, que chamou para si a responsabilidade, comandou, né, o Congresso Constituinte daquela época. Avanços significativos, principalmente valorizando o cidadão, a cidadania, reescrevendo, né, a estrutura legal do país. Do ponto de vista de garantia da participação dos brasileiros no processo eleitoral, a Constituição de 1988, ela é um marco, indiscutivelmente. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo presidente José Sarney, trabalhou na nova carta durante 20 meses com a participação de 559 parlamentares. Eu tive a honra de ter sido deputado constituinte, ao lado de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Olívio Dutra, João Paulo de Molevade, Nelson Jobim, entre tantos outros. O processo da Assembleia Constituinte foi marcado por muitos embates, mas
nós fizemos a boa luta e o bom diálogo. Conversávamos com todos os setores. A Constituição Cidadã, que está completando 34 anos, é uma das mais importantes cartas sociais do mundo. É um divisor de águas para o povo brasileiro e para o nosso país. Narciso, na época, trabalhava nos bastidores da Comissão de Sistematização, que era responsável pela redação final da Constituição. O servidor pôde acompanhar de perto todo o esforço na elaboração do documento. Foi um tempo muito gratificante, muito alegre, muito trabalho, muito. Porque a Comissão de Sistematização trabalhava de meia-noite às 7 da manhã e nós virávamos à noite trabalhando, cansativo, mas foi bem gratificante mesmo participar dessa Constituinte. A gente precisa respeitar a nossa lei maior. Então, salve os 34 anos da nossa Constituição de 1988. Cidadania e inclusão. Isso é magnífico. Parabéns. Vida longa à nossa Constituição. O Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E a gente termina a edição com imagens do Palácio do Congresso Nacional iluminado em homenagem à campanha Outubro Rosa de conscientização contra o câncer de mama. Obrigado pela audiência e até mais.